Olá, malta, boa noite a todos, boa noite, amigos, amigas. Se você acabou de aterrar aqui no meu canal YouTube e não me conhece, eu sou a Graça e neste canal eu falo de crimes perpetuados na Europa, crimes horrendos. É o tema do meu canal YouTube. E se você gosta deste conteúdo, não se esqueça de deixar like, de comentar. Ajude-me a crescer o canal e subscreva também o canal. Portanto, eu hoje vou falar de um massacre de uma família inglesa que fazia férias na França. É conhecido como o massacre de Chevaline e aí foi um quádruplo assassinato de uma família inglesa, um casal, a sogra, as duas filhas que escaparam. Uma foi atingida, mas conseguiu escapar, as duas filhas menores, e uma delas escondeu-se por baixo das saias da mãe, uma cena completamente incrível que vocês vão ver mais à frente no meu vídeo. E havia um ciclista que passava por ali por azar e que também foi abatido a tiro. Portanto, este massacre desenrolou-se em circunstâncias muito misteriosas. Na quarta-feira, 5 de setembro de 2012, portanto já vão 10 anos, ainda anda por descobrir o assassino, e foi perpetuado nas bermas de um caminho florestal situado na freguesia de Dussart, portanto uma aldeia ao limite de Chevaline, que é a cidade mais próxima, num parque natural que chama-se o Parque Regional do Massivo de Vosges, no distrito do Alto Saboia, em França. Vou-vos contar já a seguir porque é que aconteceu este crime, de forma que ele aconteceu tão drástica, é já a seguir à vinheta. Portanto, eu vou começar pelos dias que precederam o crime, para a gente perceber melhor quem era esta família que foi abatida a tiro. Portanto, na quarta-feira, dia 20 de agosto de 2012, a família residente no Reino Unido, a família Al-Ili, deixa a Grã-Bretanha dentro do ferry das 22 horas, em direção ao distrito de Calais, para fazer férias no Alto Saboia, em França. A volta para a Grã-Bretanha estava prevista para o 7 de setembro. Portanto, quem era esta família? Portanto, esta família é composta por 5 membros, o pai, o Saad, que conduz o carro, portanto, eles trazem um carro de matrícula inglesa com uma caravana, que eles trazem sempre a caravana deles quando vão de férias, e instalam-se em parques de campismo. Portanto, o pai, o Saad, conduz o carro com a caravana atrás, vem a esposa, a Iqbal, a esposa, a mãe da esposa, a Suhaila Al-Alaf, que é a mãe da Iqbal, e as duas filhas do casal, a Zainada, 7 anos, e a Zena, 4 anos. Eles trazem então o seu carro de matrícula inglesa, assim como a caravana que os acompanha sempre em todas as férias. A família instala-se no parque de campismo de Village Camping Europa, situado na freguesia de Saint-Joriot, nas bermas oeste do lago de Annecy. É o terceiro ano em que a família Al-Ali vem de férias aqui, mas mesmo que eles tenham reservado para uma semana completa, eles abandonam o parque de campismo ao fim de 2 dias. Isto tem andado a intrigar os investigadores. Eles abandonam este parque de campismo ao fim de 2 dias para se instalarem com a caravana na segunda-feira, dia 3 de setembro, num outro parque de campismo situado a 2,5 km dali, que se chama o Parque de Campismo Le Solitaire du Lac. E isto aconteceu, segundo um testemunho de uma pessoa do parque de campismo, isto aconteceu depois do pai de família ter estado numa conversa muito animada com um visitor do parque de campismo, uma pessoa que não estava ali, que vestia fato e gravata. Essa pessoa teve muito tempo a conversar com o pai de família, uma conversa de uma certa forma animada,
Mas a seguir a essa conversa, o casal decide, esta família decide abandonar aquele parque de campismo e de se instalar num outro a 2,5 km mais longe. Este enigma está ainda por descobrir porque se sentiu ameaçado, o que é que aconteceu para eles terem se deslocado de parque de campismo, que não era hábito, quando eles vinham muitas vezes de férias ali. Portanto, o que é que aconteceu? No dia 5 de setembro, a família mete-se dentro do seu carro, um breque, que eu vou meter aqui a fotografia e vocês vão vendo. A família meteu-se dentro do carro e foi passear para uma zona que se chama o Combe d'Ir, que é uma área montanhosa totalmente arborizada, compartilhada entre os territórios das comunas de Dussart e Chevaline. A única estrada florestal onde umas horas mais tarde esta família vai ter encontro com a morte. Portanto, esta estrada termina num beco sem saída, num simples caminho florestal, inacessível a automóveis que devem estacionar num pequeno parque de estacionamento denominado Martinet. Portanto, e foi neste parque que a família foi abatida. A família Alili, enquanto sobe esta montanha de carro, vai fazendo paragens pelo caminho e vão tirando fotografias, porque mais tarde a polícia encontrou o aparelho de fotografias da mãe da Iqbal, com 70 anos, a senhora de 70 anos, que ia tirando fotografias à família pelo caminho, naquelas zonas que eles achavam mais bonitas da floresta. Aqui vai passar uma só das fotografias, que foi a que ficou disponibilizada publicamente. Portanto, antes de chegarem a este parking onde aconteceu o drama, pelos vistos, foram parando e foram tirando fotografias. O que é que aconteceu? Ao mesmo tempo, um ciclista inglês, que se chama William Brett Martin, de 53 anos, também sobe esta montanha de bicicleta. E ele aqui é ultrapassado por um outro ciclista, que é o Sylvain Moulier, que é o ciclista que depois aparece morto junto com a família inglesa. Portanto, este inglês vai a pedalar por esta estrada de montanha, onde já tinha passado antes a família inglesa. Ele vai a pedalar, o ciclista Sylvain Moulier, que depois aparece morto ao pé da família, pedalava mais forte que ele e ultrapassou. Portanto, aqui passou-se qualquer coisa de minutos. Portanto, este ciclista francês ultrapassou e deu um grande avanço. Portanto, este ciclista inglês diz ainda que neste espaço de tempo ele cruzou um Jeep 4x4 verde escuro de matrícula inglesa, porque ele apercebeu-se disso porque o carro tinha o volante ao contrário e uns minutos depois uma mota. Portanto, foi as únicas pessoas que ele cruzou. E quando ele chega perto do parking situado na berma da estrada da floresta, ele vê uma menina a cambalear no caminho e depois cair. Ele pensa ver um acidente da estrada com a presença de um carro, um breque BMW Série 5 com a matrícula inglesa, e vê um ciclista caído no chão. Ao ver o cenário, ele apercebe-se que não se trata de um acidente, mas de algo mais macabro. O ciclista está morto, o motor do carro está a trabalhar e as rodas traseiras do carro rodam sobre elas mesmas num buraco, se querem. Ele vê esta cena macabra, os vidros do carro todos espatifados a tiro, e ele vê alguns buracos do lado condutor e quando ele se aproxima vem um cheiro a queimado que é qualquer coisa. Portanto, ele decide, como o carro está a trabalhar sobre ele próprio e as rodas de traseiras estão a patinar, o ciclista está situado à frente do carro, a menina
que cambaleou também está situada um pouco mais à frente do carro. Ele decide naquele instinto muito rápido, porque numa cena destas, quando tu presencias uma cena destas, não sabes que atitude há de tomar. Ele decide muito rapidamente quebrar o vidro do lado condutor e cortar a chave de desligar o carro, para que o carro não avance sozinho e não vá passar por cima do ciclista e da menina que estão caídos no chão. Portanto, ele declarou depois, mais tarde, que viu muito sangue, viu as cabeças cravadas de tiros, as pessoas que estão dentro do carro. Portanto, quem está dentro do carro é o pai, o Saad, a esposa e a sogra. Portanto, o pai à frente, a sogra e a esposa atrás. Portanto, ele só vê 3 pessoas mortas, estão cravadas de tiros na cabeça. Ele declara que vê muito sangue, como numa cena de filme, num filme de Hollywood. E, portanto, a menina que está no parking, deitada no chão no parking, como está mesmo em frente ao carro e está muito próxima da estrada, ele decide deslocá-la para a berma lateral para que ela fique em segurança. E também desloca o corpo do ciclista de medo que o carro avance sozinho e que lhe passe por cima. Como o telefone dele não funciona naquela zona, não há rede para telemóveis, ele decide meter-se em cima da bicicleta, descer a correr a estrada desta montanha para ir à procura de socorro. E quando ele desce este caminho, que é o tal caminho que chama-se Combe d'Ir, este britânico vai cruzar umas pessoas, caminheiros, que iam acampar para aquela zona, 3 jovens, e decide de lhes pedir que alertem os socorros, porque o telemóvel dele não passa. Eles têm que descer um bocado a montanha para conseguirem apanhar a rede para chamar os socorros. Portanto, eles chamam os socorros às 15h44 e estes chegam ao local às 16h03. Nesta altura, depois de terem chamado os socorros, o ciclista inglês e um dos que chamou os socorros, um rapaz francês, decidem voltar para a zona do crime. E quando esse rapaz francês, antes da chegada dos socorros, chega ao local do crime e vê aquela cenária toda de macabro, das pessoas todas mortas a tiro, este rapaz francês entrou em estado de pânico, porque viu que o carro das pessoas assassinadas tinha matrícula inglesa e o fulano que estava com ele, que tinha pedido para ele chamar os socorros, também era inglês, pronunciava-se muito mal em francês, de maneira que este rapaz entrou em estado de pânico e pensou: o assassino é ele atraiu-me aqui e vai-me assassinar a seguir, e num instinto de defesa tenta dar um soco ao outro e o outro desvia-se. Portanto, eles no fundo meteram-se medo um ao outro e o outro acaba por dizer: mas não, eu não tenho nada a ver com o assunto. E, portanto, até ganharem confiança um no outro, demorou ali uns minutos. Estavam os dois, no fundo, com medo um do outro. Entretanto, os socorros chegaram. Por volta das 18 horas, chegou a brigada da polícia, os patologistas forenses, os especialistas em balística, do Instituto de Pesquisa Criminal da Polícia Nacional, entram todos na cena do crime. Um helicóptero começou a sobrevoar as imediações da cena do crime para ver se vê alguém suspeito, para explicar como é que aconteceu esta cena deste crime. Portanto, a Polícia Judiciária conseguiu reconstituir mais tarde esta cena de crime, derivada da posição das balas, dos corpos, mesmo se o primeiro que desligou o carro, o primeiro ciclista inglês que desligou o motor do carro, tinha deslocado a menina e o ciclista, eles conseguiram fazer a montagem de como é que sucedeu este crime. Portanto, a cena do crime passou-se da seguinte maneira: sabe-se
que a cena se desenrola em 3 etapas. Num primeiro tempo, Saad, o pai da família, sai do carro com a filha, Zainab, de 7 anos. Portanto, a menina, pelos vistos, viajava nos joelhos do seu pai que o conduzia. A mãe, a sogra e a outra filha vêm na traseira do carro. De repente, começa a haver tiros quando eles chegam a este parking. O pai de família, o Saad, fica em estado de pânico, portanto, pelos vistos, ele está na rua com a filha. Ele tenta voltar para o carro a correr com a filha pela mão, mas a mão da menina desprende-se e a menina não consegue seguir. A menina fica ali no parking, o pai entra a correr para dentro do carro, enquanto o assassino, o atirador, atira tiros para o ciclista que vinha a passar na altura também. Portanto, este ciclista recebe uma série de tiros, a sua bicicleta cai para o chão, para o outro lado da estrada, em frente ao parking, porque foram encontradas 2 balas encontradas ao lado da bicicleta. E aqui pensa-se que este ciclista, provavelmente, mesmo no fim de ter levado 2 tiros, ainda caminhava. Ele tentou fugir na direção do parking, recebe mais 2 tiros nas costas, quer dizer que o assassino estava atrás dele quando ele tentou fugir para o parking. Depois ele cai para o chão e pensa-se que talvez ainda estava vivo e na agonia. Ele virou-se, deitado já no chão, e então recebe mais 2 tiros, um no coração e outro no olho esquerdo. O assassino, depois de ter abatido o ciclista, o assassino atira na direção da menina, que está no parking, e atinge-a no ombro esquerdo. A menina cai para o chão. Nesta altura, o pai tenta fugir. Portanto, ele está dentro do carro já com o resto da família. Ele faz marcha atrás, muito rápido, num ato de desespero, de tal forma rápido que ele fez uma reviravolta com o carro e nesta manobra, sem refletir, ele passa por cima do ciclista, que está prostrado no chão, já estava morto, depois provou-se que já estava morto, mas o corpo deste ciclista foi arrastado por baixo do carro, ficando com a caixa torácica quebrada. Portanto, o carro, ao arrastar o ciclista e ao fazer aquela marcha atrás, aquela manobra perigosa, vai parar com as traseiras das rodas traseiras num aterro e enterra as rodas traseiras neste aterro, e é por isso que elas ficam a patinar. Quando o ciclista chega e desliga o carro, as rodas de trás estavam a patinar. Portanto, o corpo do ciclista está por baixo do carro, o qual tem as rodas em vão no aterro, que estão a fazer ainda um buraco no chão, portanto elas patinam e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Portanto, o pai de família, o Saad, não consegue tirar o carro dali. A filha continua caída no parking, já ferida com um tiro no ombro, e o assassino dirige ao carro, abate Saad com tiros na cabeça e depois abate as 2 mulheres sentadas na traseira do carro, a Iqbal, a esposa de Saad, que é a mãe das meninas, e a sua ali Alalá, a mãe de Iqbal. Depois, o assassino dirige-se em direção à menina caída no chão do parking e tenta matá-la com a coronha da arma, espancando-a na cabeça. Portanto, aqui pensa-se que ele não teria mais balas e que tentou abater a menina desta maneira, a pequena Zainab. A menina estava ferida no ombro com um tiro, tem o crânio esmagado, tem muitos hematomas na cabeça, o que a fez perder a vista depois durante muito tempo. Portanto, a menina foi transportada para o hospital de Grenoble em estado muito grave. A pequena Zainab será a testemunha capital dos assassinatos, visto que ela esteve face a face com o assassino, mas quando a menina ficou boa, foi incapaz de descrever o assassino. Ela fala dos gritos do pai, dos berros da mãe e da avó,
mas fala de um homem mau e mais nada, ela é incapaz de o descrever. Temos que tomar em atenção que a menina tinha apenas 7 anos. Portanto, a matança foi e passou-se muito rápido. Eles dizem, os peritos, que este assassinato destas pessoas todas passou-se num tempo muito curto, estima-se 2 minutos. Portanto, este assassino matou esta gente toda em 2 minutos, por isso não houve tempo de ninguém fugir. E o assassino foi um atirador profissional, porque nenhum tiro atinge a chapa do carro. Todos os tiros foram feitos diretamente nos vidros, de forma a atingir as vítimas na cabeça. Às 23 horas, portanto, vocês veem, os primeiros socorros chegaram às 16h06 ao local. Às 23 horas há qualquer coisa de incrível que se passa, porque ainda ninguém mexeu nos corpos, porque estão à espera da polícia científica, portanto nem a polícia judiciária nem a polícia normal podem mexer nos corpos e na cena do crime sem chegar à polícia científica. A polícia científica demorou muito tempo a chegar e às 23 horas da noite, portanto, se vocês contam, passou-se 8 horas, para aí 8 horas, às 23 horas, uma pessoa que está hospedada no mesmo parque de campismo onde estava esta família inglesa, ao ouvir nas notícias o do massacre e que uma das meninas falavam só numa filha, numa criança, e que uma das crianças tinha sido transportada para o hospital, esta pessoa telefona para a polícia para informar a polícia que não existe só uma menina. Há 2 meninas, este casal tem 2 meninas. A polícia entra em estado de pânico. Onde é que está a segunda menina? Começam a procurar ali na floresta, nos bosques, procuram em todo o lado, não encontram a menina. E qual não é o espanto? Por volta da meia-noite, quase 8 horas depois dos acontecimentos, a menina foi encontrada, sabem aonde? Sã e salva. A pequena estava escondida no chão traseiro do carro, debaixo das pernas da mãe, porque a mãe usava uma saia comprida até aos pés. Portanto, a mãe teve o instinto, antes de morrer, de esconder a filha por baixo das saias dela, entre as pernas dela, e o assassino não viu a menina, e a menina escapou ilesa, e a menina ficou 8 horas sem se mexer debaixo da saia da mãe, das pernas da mãe, sem se mexer, mesmo com a chegada dos socorros, porque ela não sabia que eram os socorros, uma menina de 4 anos, debaixo das saias da mãe em estado de pânico, mas ilesa. Incrível. Portanto, no final desta matança toda, morreram os 3 membros da família Alili, de origem iraquiana. Vamos falar desta família, quem é esta família. Portanto, é uma família Alili, o nome de família, iraquiana, de origem iraquiana, com nacionalidade inglesa. Ao Saad, o pai, 50 anos, a esposa Iqbal, 47 anos. Portanto, uma dentista, a mãe, o pai, eles são os 2 de origem iraquiana, mas o pai, nacionalidade inglesa, e a esposa, nacionalidade sueca, também de origem iraquiana. E há a mãe da Iqbal, portanto, a sogra do Saad, que veio da Suécia para passar férias com a filha, também de nacionalidade sueca. Cada vítima foi baleada 2 vezes na cabeça. O Saad Alili foi atingido 5 vezes. O ciclista, portanto, será um ciclista que passava ali por azar, o Sylvain Mollier, 45 anos, que era um morador da região, empregado numa empresa do grupo nuclear Areva, em passeio durante a licença de paternidade, morreu após ter levado 7 tiros. O seu funeral depois ocorreu em privado no 16 de setembro seguinte. As 2 meninas, como eu disse, da família inglesa, sobreviveram ao massacre. Quem é que é esta família Alili e quem é que queria assim tanto mal a esta família para a abater assim desta maneira durante um passeio de férias longe do seu local de residência?
A família Alili era nos anos 70 uma família burguesa pertencente à elite de Bagdade, no Iraque. O pai, o Kadim, portanto o pai deste Saad, era patrão de várias fábricas no tempo do regime de Saddam Hussein, no Iraque, e derivado ao regime de Saddam Hussein, que perturba o seu futuro, o irmão foi torturado e mutilado. Portanto, o Kadim e a esposa decidem de emigrar para a Inglaterra em 1971 e estabeleceram-se com os dois filhos, o Zaid, que é o irmão do Said, o mais velho, e o Saad, portanto os dois filhos, e instalam-se no bairro de Pimlico, no centro de Londres. Em 1984, eles compraram uma casa em Claygat, que era estimada em 2012 a mais ou menos 1 milhão de libras. O Kadim morreu em agosto de 2011, portanto o pai destes dois rapazes, e morreu em condições pouco claras enquanto estava na sua propriedade de Málaga, na Espanha. O filho mais velho, Zaid, é um menino sério e reservado que estuda contabilidade, é gestor financeiro do Select Brewil Group, e é um grupo nomeadamente que é proprietário de campos de golfe e imóveis. O Saad, o mais novo, nascido em 1962, o que foi abatido a tiro, é um indivíduo mais dinâmico e carismático. Ele obteve 2 diplomas universitários em Engenharia Mecânica e Ciência da Computação na Kingston University. É um apaixonado por ciclismo, mecânica, naturalizou-se britânico em 2002. Portanto, desde 2010 ele trabalhava como engenheiro na Sorrel Satellite Tecnologia, especializada na produção de microsatélites. A família Alili residia numa casa opulenta no sul de Londres. A Iqbal, esposa, uma dentista de 47 anos, teria conhecido Saad durante as férias no Dubai em 2003. Também originalmente do Iraque, ela morou na Suécia com a família, antes de se mudar para a Grã-Bretanha, para morar com o seu marido. Dessa união nasceram as 2 filhas, a Zainad, de 7 anos na época dos factos, e a Zena, de 4 anos. Entre fevereiro de 1999 e janeiro de 2001, ela havia ficado nos Estados Unidos, onde conheceu, por meio de amigos do Iraque, um certo James Dudley Thompson, um empreiteiro nascido em 1952, com quem se casou e de quem se divorciou muito rapidamente. O James Thompson, portanto é aqui que há outra coisa qualquer de incrível, o James Thompson morreu de ataque cardíaco em Natchez, no Mississippi, no 5 de setembro de 2012, por volta das 15 horas, portanto, no mesmo dia da ex-esposa, que foi massacrada em França com a família. Ele morre no mesmo dia, às 15 horas, no Mississippi, nos Estados Unidos da América. Segundo o relatório da morte dele, morreu de ataque cardíaco. O horário local, portanto, foi apenas 7 horas após o tiroteio de Chevaline. Portanto, quer dizer que ele morre 7 horas depois do tiroteio de Chevaline. Há aqui qualquer coisa de incrível. Nenhuma autópsia foi realizada no seu corpo. Mesmo se as autoridades francesas depois pediram para que o corpo fosse exumado e para que se pudesse fazer uma autópsia para ver se havia ligação entre a morte dele e da ex-esposa com a família em França, a família deste americano opôs-se à exumação do cadáver e até hoje ficou por resolver. Portanto, não se sabe ainda se a morte do ex-marido da Iqbal, no mesmo dia dos assassinatos da família, teriam ligação entre si. Portanto, a investigação destes assassinatos foi confiada à secção de pesquisa da polícia de Chambéry, com a ajuda de investigação criminal da Polícia Nacional.
2 inquéritos judiciais foram abertos pelo procurador do Alto Saboia por assassinatos e tentativa de assassinatos sobre as meninas. Uma comissão rogatória foi enviada aos tribunais britânicos para entender as investigações em território britânico e, em particular, para revistar a casa da família e interrogar parentes. Os 4 investigadores franceses e os seus homólogos britânicos fizeram buscas ao domicílio da família das vítimas na Inglaterra, apreenderam um volume significativo de documentos, iniciando-se então uma importante fase de análise desses documentos. E aqui ficam a saber de uma disputa familiar entre os 2 irmãos, o Zaid Alili e o Saad Alili, o irmão abatido. Há um conflito entre ele e o irmão mais velho, no que diz respeito à herança familiar do pai que tinha falecido em Espanha. Portanto, há uma pequena fortuna a partilhar entre os 2 irmãos e estes não conseguem meter-se de acordo sobre a herança. No dia a seguir aos assassinatos, o irmão de Saad, o Zaid Alili, compareceu espontaneamente no posto da polícia em Londres para ser ouvido, porque o procurador havia mencionado diante da empresa da pista de uma disputa entre os 2 irmãos por dinheiro, sem tirar conclusões. Segundo Al-Abdi, portanto, um dentista próximo da família, ele diz a fortuna de Kadim Alili, portanto, o pai de Zaid e Saad, falecido em agosto de 2011, seria, de facto, de vários milhões de libras esterlinas, composta por um pequeno grande património, multipropriedade em Inglaterra, mas também na França, contas bancárias na Suíça e ainda na Espanha. Portanto, até um apartamento havia na Espanha onde o pai apareceu morto, que morreu também em circunstâncias estranhas. Portanto, o senhor Al-Abadi, o pai, em várias outras testemunhas apontaram que Saad andava muito preocupado nos últimos meses com um problema específico, sem revelar a sua natureza. No final, esta pista acabou por ser abandonada, porque os investigadores nunca conseguiram provas nenhumas contra o irmão mais velho do Saad. Uma coisa que hoje ainda indigna os investigadores é que os passaportes da Alili nunca foram encontrados, a família que estava de férias em França. No entanto, eles precisavam dos passaportes para entrar em França. Eles tiveram que entrar com passaportes. E os passaportes deles desapareceram todos. O enigma fica ainda por resolver. Outro enigma do crime foi a arma do crime. E aí já leva as investigações para uma outra hipótese. Porque as análises balísticas realizadas pelos investigadores revelaram que os 3 membros da família Alili e o ciclista Sylvain Moulier foram mortos por balas calibre 7,65 da mesma arma, uma Luger P06 Parabellum, portanto uma semipistola automática usada pelo exército suíço até à década de 1960. É por esta razão que começa-se a pensar num assassino local. Porque estas armas, usadas pelo exército suíço, portanto, só fazendo assim um resumo como é que se passa a situação, o exército suíço, portanto, os suíços, quando cumprem serviço militar, têm direito de ter a arma em casa, e quando abandonam o serviço militar, eles têm direito de guardar a arma para eles. Se não tiverem registro criminal, evidentemente, ficam registados como eles possuem uma arma, e essa arma depois, às vezes, passa de herança em herança para a família. Portanto, esta família foi abatida com uma arma do exército suíço, e é aqui que vai um bocado indignar os inspectores, porque se foi assassinada com uma arma do exército suíço, o assassino poderá ser francês, ser suíço, porque onde esta família foi assassinada, perto de Annecy, fica mesmo perto da Suíça também.
Portanto, a investigação vira-se para a pista do misterioso motard que o ciclista inglês, o primeiro a chegar ao local do crime, cruzou na sua subida para a montanha. E nesta altura é feito um retrato robô que foi publicado em 2014. Este mesmo motard foi encontrado. Tratava-se de um colecionador de armas, mas a sua ADN não correspondia com as cenas do crime e ele acabou por ser libertado. Veio depois a pista do Jeep 44, o tal Jeep verde escuro que tinha o volante ao contrário, portanto era um Jeep inglês. Foi cruzado também pelo ciclista inglês que subia a montanha. Isto é tudo muito estranho porque andavam por ali muitos ingleses. Portanto, tratava-se de um BMW 44, certamente matrícula inglesa, como diz, por ter o volante à direita, o que sugere que o veículo e o seu condutor seriam de origem britânica, tal e qual como as 3 vítimas do tiroteio, só que este 44 nunca foi encontrado. Vem depois a pista da espionagem industrial derivado à profissão de Saad, porque, pelos vistos, trabalhava em qualquer coisa de nuclear. E depois também há outra coisa incrível, porque o ciclista que se diz morto a tiro por azar porque passava ali, também trabalhava numa empresa nuclear, mas em França. Portanto, há ali uma série da mesma profissão nos assassinatos, que também é qualquer coisa incrível. Mas como é que este ciclista francês que trabalhava na área nuclear, porque é que ele estava ao mesmo tempo ali onde estava a família inglesa que foi tudo assassinado? É uma incógnita. Pensa-se que o ciclista francês não tinha nada a ver com a família inglesa, mas também não se sabe se tinha. Porque é que eles estavam ali todos ao mesmo tempo naquela área daquele parking e foram todos assassinados a tiro. Esta pista da espionagem industrial, os investigadores estudam esta trilha de espionagem industrial. Engenheiro aeronáutico e consultor de diversas empresas, o Saad Alili trabalhava em aplicações civis meteorológicas, monitoramento de safras. Dizem que não estava sujeito a sigilo de defesa, mas que poderia ter despertado ganância comercial, mas dizem que a profissão dele não estava limitada a sigilo de defesa, mas os amigos dizem que ele falava muito pouco na profissão dele, nunca se pronunciava sobre a profissão dele, quer dizer que ele não se podia pronunciar muito sobre o trabalho dele. Portanto, nenhuma destas pistas levaram à descoberta do assassino desta família inglesa, nem do ciclista francês, e até à data de hoje, estamos em novembro de 2022, este crime continua um enigma, ainda não descobriram. Ainda em janeiro deste ano, 2022, houve uma pessoa que foi detida para interrogatório e depois foi solta. Depois pensou-se no serial killer, que eu já falei aqui nele no canal do meu vídeo, que matou uma menina de origem portuguesa, raptou num casamento e matou-a. Esse matava muita gente ali na região. Pensaram nele também, mas depois chegaram à conclusão que não, o nordal-irlandês, que chegaram à conclusão que nele, porque ele, mesmo se esteve no exército, não era um bom atirador. Portanto, essa pista depois também ficou de lado. Portanto, continua ainda o enigma do assassinato desta família inglesa. É o tema do meu vídeo para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem em baixo, metam like, subscrevam o meu canal. Um beijinho, até à próxima para todos. Bye bye, amigos. Beijinhos, bye bye.